Ele tem mais de 30 anos de experiência como funcionário do Ministério das Relações Exteriores do seu país, a França. Mas desde 2017 é o subsecretário-geral para o Departamento de Operações de Paz aqui das Nações Unidas. Estamos falando de Jean-Pierre Lacroix, que é o convidado dessa semana do podcast ONU News. E quem vai fazer a primeira pergunta para ele é Eleutério Gaivani. Obrigado, Mônica. É bem-vindo à nossa conversa. Muito obrigado. Prazer Está fresquinho com o seu português, não é? Vimos falar há pouco tempo em Angola. E português também foi o que usou como vínculo quando acabou de entrar, não é, nesta missão e disse: eu quero mais gente do Brasil aqui. Como é que acha que os países de língua portuguesa podem ajudá-lo nesta missão? Bom, eu acho que os países de língua portuguesa têm um compromisso para multilateralismo, as Nações Unidas muito forte, e eles têm também um relacionamento muito intenso com a África em particular. Por isso eu acho que eles têm um potencial para contribuir para nossas operações de manutenção do país. De fato, já temos muitos funcionários e funcionários uniformizados e civis que estão trabalhando nas nossas operações de manutenção do país. Por exemplo, o geral que manda a força da nossa operação em República Democrática do Congo é um general brasileiro, e nós temos também soldados capacetes azuis de Portugal na República Centro-Africana. Então, já é uma contribuição muito importante, mas eu acho que tem, como já disse, eu acho que tem um potencial para desenvolver mais essa contribuição. Interessante. Falou de Brasil intervindo no Congo, onde Angola também está lá, dando apoio. Um cenário um pouco complicado numa das maiores missões de paz. Para si, pessoalmente, qual é o desafio? Onde é que estas forças lusófonas podem se envolver mais? Bom, é verdade que o cenário na República Democrática do Congo é muito complexo, muito perigoso, e com muita violência contra as pessoas, contra os civis. Infelizmente, isso inclui também a violência de tipo sexual, violência sexual. Não? Então, eu acho que a resposta é política e operacional, no sentido que é preciso apoiar os esforços que estão fazendo as organizações regionais, e isso inclui também países como Angola, que tem um papel muito importante, mas nós temos também que apoiar as forças regionais que estão já na República do Congo, na República Democrática do Congo, trabalhar juntos com essas forças e também melhorar o relacionamento com as comunidades locais. Isso é muito importante porque a MONUSCO, por exemplo, protege mais de 100 mil de pessoas numa só região da República Democrática do Congo, a região do norte e nordeste, que se chama Ituri. Bom, isso implica que nós temos que ter uma relação de confiança com as comunidades e não somente usar a força para proteger essas pessoas, mas também ter esse tipo de relações que permitem prever, em vez de reagir, não prever, evitar a violência contra esses civis. Então, é um contexto muito difícil, mas eu acho que isso
mesmo implica que nós temos que fazer mais esforços políticos quanto no nível da cooperação entre as várias forças que estão na República Democrática do Congo e certamente também com as autoridades congolesas. Subsecretário-geral, o senhor falou agora sobre violência sexual, uma situação de extrema violência, não é? Grupos armados, etc. Mas eu queria saber a diferença que as mulheres fazem nesse contexto. E também que o senhor falasse um pouco dessa ultrapassagem que o senhor conseguiu, ainda que tímida, mas com relação ao avanço de mulheres nas forças de paz. E como atrair mais mulheres? Bom, eu acho que é muito importante para nós ter mais mulheres nas nossas operações de manutenção de paz. E eu penso que mais mulheres na manutenção de paz significa uma manutenção de paz mais eficaz. E isso a gente vê cada dia. Porque, bom, tem várias razões. Eu acho que como nós fazemos parte das Nações Unidas, e isso significa que nós temos que contribuir para as metas das Nações Unidas e promover o papel das mulheres em nossas atividades. Mas, além disso, é muito claro que quando a gente tem mais mulheres nas operações de paz, incluindo mais mulheres nos componentes uniformizados, isso nos permite estabelecer uma relação muito mais forte, uma relação de confiança com as comunidades, com as mulheres, com as crianças abaladas pelos conflitos, pela violência. Claro. E nos contextos como aquele da República Democrática do Congo é muito importante. Isso faz uma diferença tremenda. Mas, ao mesmo tempo, é um ambiente muito dominado por homens, né? Então, como atrair mais mulheres nesses países? Eu acho que muitos países têm recursos, não tem muitas mulheres nas suas forças armadas, na polícia, então também um problema de recursos, não? Mas o que podemos fazer? Podemos pedir a esses países que fazer mais para que eles façam mais esforços para atrair mulheres nas Forças Armadas. Mas nós temos que trabalhar para fazer que o contexto das operações de paz permita que as mulheres se sentem bem-vindas, como os homens. Isso é um desafio, porque nós falamos muito com nossas colegas mulheres e eu tenho ouvido muitas vezes que é um trabalho muito interessante, nível muito forte de motivação, mas as mulheres não se sentem sempre bem-vindas nesses contextos. Isso tem que mudar. E o senhor é a pessoa certa para mudar, né? Porque já aumentou o número de mulheres nas tropas. O número de mulheres aumentou muito. Na polícia, nos componentes militares também. Mas, bom, temos que fazer mais, não? Continuar aumentando o número, mas também trabalhar nesse tema de como podemos fazer para que as mulheres realmente sentam que é um exercício constante, né? É um exercício constante. Exercício constante também parece ser a sua intimidade com a língua portuguesa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que o senhor aprendeu português. Eu
Bom, eu aprendi no Brasil, mas quando eu cheguei ao Brasil, faz muito mais de 30 anos, eu falava em espanhol, que facilita, não? E eles entendiam? Em particular o Brasil, porque para os franceses é mais fácil perceber, entender o português do Brasil. E eles entendiam quando o seu espanhol? Dava para entender? Os brasileiros entendiam o espanhol? Bom, eu fiz esforços não para aprender português, não é? São línguas diferentes, mas parecidas e como eu disse que o jeito dos brasileiros faz que é mais fácil na fase nas primeiras fases quando a gente aprende, é mais fácil para nós. E o senhor contou que aprendeu com 20 e poucos anos como diplomata ainda novo no país. Foi isso que aconteceu? Eu já não me lembro mais. Como é que foi a história com a língua portuguesa? Aprendeu no Brasil ainda? No Brasil, e depois é uma língua que tem vários países que falam português, então é uma língua que se usa, não? Então, ajuda, né, Eleutério? Pois é. E quais são as palavras que aprendeu no Brasil, assim, logo a primeira, que se lembra, que lhe deixam memórias do português? Lembra-se de algumas palavras, de alguns momentos? Só para fechar. Jeitinho e misto quente. Misto quente. Deveria ser o seu sanduíche preferido. Comida da rua, não? Que bom, que bom. Jean-Pierre Lacroix, que pena, né, Eleutério, que a nossa entrevista está acabando com o subsecretário-geral do Departamento de Operações de Paz. Muito obrigada por ter vindo ao estúdio hoje. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada.